Estamos com os nossos corações preparados, o Espírito de Deus ilumina a nossa mente para entendermos a palavra que o Pai hoje nos oferece. Por isso agora queremos mais uma vez entrarmos no livro do Gênesis e conhecer mais uma parte deste importante livro que relata esta presença de Deus na história da salvação. E quem nesse mês está nos ajudando a estudar, a entender melhor este livro é o professor doutor Wellington Barros, ele que leciona no Instituto São Paulo de Estudos Superiores, o nosso querido ITESP, a faculdade que ajuda a preparar os missionários redentoristas e tantos outros missionários de outras congregações, leigos e leigas, religiosos e religiosas, que atuam na Igreja do Brasil e também em outras partes do mundo. Por isso, mais uma vez, gostaria de acolher aqui entre nós o professor Wellington. Bem-vindo, professor. Obrigado, Padre Rodrigo. Muito bom estar aqui com vocês. É sempre uma alegria, então, continuar o nosso estudo, continuar nos perguntando o que podemos recolher do livro do Gênesis para melhor vivermos a nossa fé. E para a gente começar este nosso bate-papo, a gente já lança aqui uma pergunta. Por que é dado a esse período do Gênesis, professor Wellington, esta característica de uma história patriarcal? Então, a gente tem aí a presença, né, nos livros das origens, algumas figuras importantes, né? Lógico que a figura que sintetiza é Abraão. Então a gente tem a esperança de Deus nesse povo da aliança, que é também depositada através do testemunho dos patriarcas. Não só, né, dos patriarcas, mas também das matriarcas, que são figuras importantes na história do povo de Israel, são como que sinais para que o povo possa viver verdadeiramente a aliança que Deus propôs. Aliança de comunhão com Deus e comunhão com os outros. Uma aliança que busca superar aquela situação de escravidão, vamos dizer assim, né? De êxodo, né? Aquela escravidão do Egito e uma situação de êxodo, de liberdade, de vida em plenitude. É muito interessante porque nós contemplamos neste livro aquilo que chamamos também dos nossos pais na fé e que foram homens, né, que ajudaram a construir essa história da salvação. Mas como você recordou muito bem, e os últimos estudos bíblicos vêm colocando isto, né, de uma forma muito clara, nós também encontramos a presença de inúmeras mulheres. E essas mulheres, elas contribuem significativamente para a realização do plano amoroso de Deus dentro desta história da salvação. Você falava de muitos personagens que nós vamos encontrando nesta parte das Sagradas Escrituras, mas existe um personagem que é emblemático e todos nós recordamos dele em nossas comunidades, sobretudo quando celebramos aqueles meses temáticos, o mês vocacional, esse personagem sempre aparece, que é Abraão. Professor, o que significa, então, Abraão? Então, a gente percebe, né, por exemplo, na própria mudança de nome, então, nas Sagradas Escrituras, o nome sempre está, em geral, ligado a uma missão. Então, a gente tem em comum com outras religiões, o judaísmo, nossos pais da fé, cristianismo, também com o Islã, o nosso pai da fé, Abraão, o nosso pai de muitos, ou seja, pai de muitos. Então, essa figura, ela perpassa não só, mas sobretudo, o livro do Gênesis, e como nós dizemos anteriormente, é uma figura que aponta para um projeto. Então, quando a gente tem a mudança de nome, significa sempre uma missão, sempre um desejo de Deus. E esse desejo de Deus, que não se realiza na história humana de uma maneira automática, se realiza sempre contando com a nossa contribuição, né? Quer dizer, sempre contando com a nossa ação, sempre contando com a nossa responsabilidade. Então, como se fossem as duas faces da mesma moeda, né? A ação de Deus, o desejo e o projeto, e vamos brincar, né, mas falando sério,
que a outra face da moeda é como que é o arregaçar, né, das mangas, ou seja, o ser humano que também se coloca no caminho, né, também trabalha. E como nós estamos refletindo durante esse mês o livro de Gênesis, a gente vai percebendo a responsabilidade que nos cabe diante daquilo que acontece na história humana do passado, do presente e, sobretudo, projetando para aquilo que nós queremos no futuro. Que tipo de mundo queremos construir? Queremos levar a criação para o seu sábado, né, para o seu dia de plenitude? Então, são questões que nos interpelam muito nos dias atuais, especialmente. Mas hoje eu quero trazer aqui, professor, e gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente, mais essa passagem que diz sobre Sodoma e Gomorra, que nos faz refletir um pouquinho também sobre esta situação do pecado que encontra espaço em meio a nós. Como entender esta passagem de Sodoma e Gomorra dentro do livro do Gênesis? Lembra, Padre Rodrigo, que nós comentamos desde o nosso primeiro encontro desse mês, que nós temos 2 projetos, né, em toda a Sagrada Escritura, mas de uma maneira bastante evidente no livro do Gênesis. Aquele projeto da graça de Deus e aquele projeto que o ser humano se fecha a essa graça, quer ser autossuficiente, e aí a maldade vai aumentando a violência, enfim. Então, quando a gente se aproxima da narrativa sobre Sodoma e Gomorra, a gente tem também esse desejo, né, de se distanciar do projeto de Deus. Então aí a gente tem também um relato bastante complexo, um relato que não pode ser entendido, como nós já falamos assim, né, como está escrito, né, tintim por tintim, a gente tem que entrar num outro universo para compreender. E nesse relato também, nessa tensão entre esses 2 projetos, assim como estava na história de Adão e Eva, na história de Caim e Abel, no episódio do dilúvio, também como vocês lembram, na Torre de Babel, aí também está bem claro, um Deus que opta pela vida. Apesar da crescente maldade humana, Deus opta pela vida e sempre nos apresenta uma luz no final do túnel. Um outro episódio também que nós temos dentro deste livro, além de Sodoma e Gomorra, é um convite que Deus faz a Abraão de sacrificar o seu próprio filho. Nós sabemos que Isaac, o filho de Abraão, é um filho concebido já na velhice. Tanto Sara como Abraão já eram idosos quando recebem a graça de gerar este novo filho. O que é este teste de Deus, este pedido de Deus a Abraão dentro das Sagradas Escrituras e, de um modo particular, dentro do livro que estamos estudando, o Gênesis? No sacrifício de Isaac, né, Padre Rodrigo, a gente vê que tipo de Deus é esse que se revela nas Sagradas Escrituras e depois se concretiza em Jesus de Nazaré. Mas não vamos tão longe, vamos voltar aqui para o sacrifício de Isaac. Então, é um Deus que quer misericórdia, né? Não é um Deus que quer o sangue, o sacrifício pelo sacrifício. Então a gente vai percebendo que das várias imagens que nós podemos ter de Deus, das concepções que nós temos de Deus, Deus vai se revelando pedagogicamente desde o sacrifício, né, de Abraão, que a gente pode ficar um pouco, né, até mesmo aterrorizado, com medo, questionando, né, que Deus é esse, né, desde o sacrifício de Abraão àquele de Jesus. Então a gente vê como Deus age pedagogicamente na nossa história, fazendo a gente até um pouco limpar as nossas imagens que nós temos de Deus, purificando para perceber que o Deus das Sagradas Escrituras, que é o Deus conosco, é um Deus da misericórdia e não é um Deus que exige sacrifício ou se contenta com o derramamento do sangue de um inocente. Então, a face de Deus vai se revelando, vai se desvelando aos poucos. Não porque, né, Deus assim quer fazer as coisas parceladas, em suaves prestações, como a gente pode dizer por aí, mas porque a nossa capacidade humana, né, ela tem seus limites e vai aos poucos percebendo. Então, já desde esse episódio, a gente já vai um pouco tirando
purificando, tirando o pó das palavras das Sagradas Escrituras, também da nossa imagem, purificando em termos de Deus e percebendo esse Deus que é misericórdia, que não se contenta, né, com sangue, com a violência e entre outras questões que a gente pode, talvez ainda pessoas dos dias atuais que têm essas dúvidas em relação a quem é o Deus no qual nós depositamos a nossa vida e a nossa esperança. Muito interessante, professor Wellington, quando você fala de um Deus que é misericórdia, ou seja, de um Deus que sente com as suas entranhas e por isso ele vem em socorro do seu povo e de muitas formas ele se revela como Salvador. É um Deus que sempre nos permite recomeçar e assim ele agiu durante toda a história da salvação e continua ainda agindo nos nossos tempos, nos convidando sempre a recomeçar, a dar novos passos nesta bonita história que somos chamados também a construir como participantes desta obra criativa de Deus. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui, mais uma vez estando conosco e, claro, nós ainda teremos mais alguns encontros para continuarmos este nosso estudo do livro do Gênesis. Obrigado e agora queremos nos aproximar, nos colocarmos bem próximos da nossa querida mãezinha. E nas suas mãos queremos colocar todas as nossas intenções, todo o nosso Brasil, as nossas esperanças, as nossas tristezas, porque sabemos que ela, como mãe, sempre nos consola e sempre nos traz no seu coração amoroso. Por isso, agora queremos pedir, por intercessão da nossa querida mãe, a bênção e a proteção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, na graça de Deus e até o nosso próximo encontro.